E assim, a gente só vai renovar se a gente parar de votar em homem branco, heteronormativo, da elite. Assim, a gente elegendo esse tipo de gente, a gente nunca vai conseguir atingir a justiça social, né? Nós, mulheres, nós somos 52% do eleitorado e o nosso grau de representatividade no Congresso é ínfimo. Meu nome é Sônia Doim, eu estou disputando pela primeira vez o cargo a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Então aqui a gente está no casarão da Fundarte, um casarão histórico, né? Eu nasci na cidade de São Paulo, na capital. Minha família toda se mudou para Franca, porque meu pai passou no concurso da Unesp, ele era professor universitário de História Contemporânea. E aí eu me criei na infância, assim, na cidade de Franca, né, assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria porque queria, eu era ser médica. Mas os anos foram se passando e eu vi que eu me identificava com outro tipo de coisa, né? Eu iniciei minha militância muito cedo, com 13 anos de idade no movimento estudantil e isso foi pautando a minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa do teatro, do canto e logo eu percebi que a minha questão era outra, né? Eu me formei em grego na Unesp de Araraquara, em letras, por ser a questão cultural ser uma questão assim fundamental para mim, né? Então eu sou uma pessoa assim muito, eu acho que as pessoas elas não imaginam muitas das coisas que eu gosto, assim, porque assim eu tenho uma aparência né, europeia, assim, caucasiana, e na verdade assim as minhas questões são muito pelo contrário, né? A questão das religiões de matriz africana, da minha identidade ser muito mais com os meus deuses, a minha fé ser muito mais negra do que a minha aparência, né? A minha aparência e a minha essência, elas nunca combinaram, assim. Eu me vi numa situação de ser mulher e da dura realidade feminina, né? Quando eu perdi um companheiro de uma década num acidente de moto, quando eu tinha o meu filho, tinha acabado de ter meu filho tinha 40 dias, né? Então aí eu me inseri no universo feminino porque era muito difícil ser mãe, ser trabalhadora, ser estudante, morar longe da família, sem suporte e criar meu filho e todas essas questões que são muito do universo feminino, né? Então nesse momento eu comecei a perceber que era diferente ser mulher, que a luta feminina ela era muito árdua. Refiz a minha família, tenho um companheiro assim de todas as horas e a gente teve um filho, né? E eu, por exemplo, eu tive meu filho num parto natural, humanizado, domiciliar. E a partir desse momento, assim, eu me cerquei mais ainda desse universo feminino, porque quando a gente decide ter um parto domiciliar e natural, a gente esbarra com mais uma questão dessa, né? Porque você, ao mesmo tempo que você tem essa atitude de libertação, dentro da sociedade você é julgada, né? Eu, por exemplo, eu sofri um processo pelo Ministério Público, porque eu tive que provar que eu tive meu filho e que ele era meu e que eu não tinha roubado ele. O feminismo, assim, veio para mim, eu considero assim, depois de toda a minha história pessoal, né? O feminismo, ele é uma luta que se iniciou com as mulheres e que tem que ser de toda a humanidade, por uma questão de direitos humanos. O feminismo significa a emancipação da mulher, né? E a equidade da mulher em relação a todos os direitos, né? Políticos, jurídicos, sociais, econômicos, sexuais, né? Quando o machismo é uma doença social, né? Que está incrustada na cultura da sociedade
Então, acho que uma questão feminina que precisaria ser resolvida urgente é a questão da emancipação, porque a partir daí você resolve um monte de outros problemas, né, de violência contra a mulher, né? Por exemplo, um homem anda sem camisa na rua, a mulher ela não pode usar a roupa curta, o que ela quiser, o tipo de roupa que ela quiser, porque o corpo da mulher é um corpo objetificado, sexualizado, né? Então a gente precisa emancipar isso. Isso gera violência, isso gera estupro, isso gera morte, né? Então a gente precisa da emancipação e equidade de direitos para as mulheres, porque só que de uma maneira estrutural, né? Não é uma questão legalista, né? De vamos fazer leis e vamos... Não, a gente precisa de políticas públicas afirmativas para a gente conseguir solucionar essas questões enquanto sociedade, né? Então a gente precisa se emancipar enquanto sociedade. Faz mais tempo que eu faço política na minha vida do que eu passei a minha vida sem fazer política, né? Foi do que eu nasci aos 13 anos e dos 13 aos 33 a minha vida é a política. Os 3 eixos que a gente procura construir plataformas legislativas para a gente conseguir fazer políticas públicas e afirmativa para as mulheres. A primeira questão acho que a maior questão feminina, né, feminista, que é a equidade de direitos para as mulheres, principalmente, né, em relação a salário, né, e de punir empresas que não tenham essa política de equidade de salários entre homens e mulheres, né? Então essa plataforma ela precisa ser efetivada, que a gente precisa de combater o feminicídio, né? A gente precisa pensar que a Lei Maria da Penha, ela é muito importante. A Maria da Penha é uma mulher, um exemplo de luta, só que a Lei Maria da Penha, ela não dá conta de todo o suporte que a mulher que sofre uma violência precisa, né? Uma mulher que sofre uma violência e que dá queixa numa delegacia da mulher, ela precisa ser amparada imediatamente, né? Sem precisar de uma decisão judicial. E a mulher que sofre violência, ela precisa de ter casas de amparo que acolham essa mulher, porque ela está em uma situação de risco. Não adianta fazer um boletim de ocorrência enquadrado ali na Lei Maria da Penha e depois mandar essa mulher para casa dela, onde o maior risco que ela sofre é ali naquele local que você vai devolver aquela mulher e que amanhã ou depois de amanhã vai acontecer o quê? Vai acontecer um feminicídio. Então a gente precisa de dar um suporte real e amplo para as mulheres que sofrem violência doméstica. Outra questão que é um pilar para a nossa candidatura é a questão da regulamentação da doulagem em âmbito nacional dentro do SUS, né? Que toda doula tenha o direito de trabalhar, de exercer a sua profissão, de receber por isso, e que toda mulher gestante e parturiente tenha o direito de ser assistida por uma doula, né? De ser informada por uma doula, porque só através da informação e da consciência é que a gente vai conseguir combater a violência obstétrica, por exemplo. Então, a gente tem que saber que o nosso corpo é empoderado, que a gente tem o poder para parir, que a gestação é saúde, é vida, que assim, existe uma enorme lista que proíbem as gestantes disso, daquilo outro, e sendo que a gestante ela tem condições de escolher o que é melhor para ela, o que é melhor para a gestação dela, o que é melhor para o neném dela. Então a gente precisa de socializar o conhecimento, universalizar o conhecimento e de parar de tratar a gestação e o parto de uma maneira médica e hospitalar, porque é saúde e é vida e é um direito de toda mulher saber do poder do seu corpo e de poder usufruir desse empoderamento. E a doula tem um papel fundamental tanto no suporte emocional da mulher quanto de consciência, de construção da consciência dessa mulher sobre o empoderamento do seu próprio corpo. Então, a questão da doulagem, ela é uma questão de saúde pública, ela é uma questão de saúde da mulher, ela é uma questão fundamental e ela precisa ser regulamentada em âmbito nacional. É um direito da trabalhadora doula
regulamentar o seu trabalho e é um direito da gestante, da parturiente, ter uma doula com um apoio emocional dentro dos hospitais.